Fala pessoal, boa tarde. Rafael Borba, seu professor de Direito aqui no Estou Preparado. E falando em Estou Preparado, como é que anda esses estudos de vocês nessa reta final da Polícia Penal de Pernambuco? Espero que estejam todos firmes e fortes, viu pessoal, aí na preparação, porque nessa reta final faz uma grande diferença de você se entregar ou você dar o sangue, como nós concurseiros falamos, né? Nessa reta final, colocar o sangue nos olhos e detonar nessa prova, joia? Hoje eu estou aqui, pessoal, para responder com vocês umas questões de direito constitucional. Na realidade, eu, juntamente com a administração do curso, fizemos um raio-x dos 5 temas mais cobrados pelo SESP nesses últimos 2, 3 anos de provas de concurso, e trouxe aqui 5 a 6 questões para que a gente consiga trabalhar os tópicos mais cobrados e conseguir também dar uma aprofundada, certo? Creio que a gente vai passar dos 30 a 40 minutos aqui conversando com vocês, então sejam todos bem-vindos, canetas e papéis nas mãos, pega o material que o curso está disponibilizando para vocês e acompanha a aula, né? Vamos lá. Olha aqui, pessoal, professor Rafael Borba, você me encontra aqui nas redes sociais. Quem tiver dúvida, sugestão, quiser trocar uma ideia sobre concurso público, pode me procurar lá nas redes sociais. Aqui também nas redes sociais, pessoal, eu sempre costumo dizer aos meus alunos que ele deve fazer da rede social um estudo ativo, ou seja, você não pode ter o Instagram só por ter, você tem que ter o Instagram e dele tirar proveito, além de olhar o feed da vida dos outros lá, né? E nessa sistemática aqui, ó, vocês devem seguir, pessoal. Devem seguir no sentido de quem quer ter uma boa preparação, né? Sempre quer ter dicas de concurso público. O Instagram do curso, eu estou preparado. Joia. E também o professor Isaqueu Silva, né? Que é o idealizador do curso aqui. Nessas 3 páginas, pessoal, e as páginas dos demais professores também que compõem o curso, vocês vão sempre encontrar informações de concurso público de qualidade, de forma objetiva, de forma prática e, o mais importante, de forma simplificada, certo? Mas volta aqui e vamos às resoluções das questões, Rafael. Vamos. Olha aqui, pessoal, falando com vocês sobre o raio-x, isso aqui foi o raio-x. Os 5 tópicos mais cobrados nas provas de direito, e em específico direito constitucional pela banca CESP nesses últimos 2 anos. Olha aqui, ó, direitos e deveres individuais e coletivos, o famoso artigo 5º, né? Eficácia das normas constitucionais, tema tão ignorado pelos concurseiros, né, pessoal? Que trata-se mais de uma parte doutrinária e a gente, na maioria das vezes, fica só lendo a legislação seca. Não é que esteja errado não, viu, pessoal? 80, 70, 80% da prova vai estar na letra da lei, mas aqueles outros 15, 20%, 30% você vai encontrar na prática doutrinária. E é aqui que o curso se diferencia, né? Com esse raio-x aqui. Não é chegar e jogar as questões para vocês resolverem. Outro ponto também que está no nosso top 5 aqui, nos 5 tópicos mais cobrados, é a união, bens e competências, previsto do artigo 20 ao artigo 24 da Constituição. Teremos questões sobre também. Das atribuições do Presidente da República, está lá no seu edital, não está do Presidente da República, então preste atenção nas atribuições do Presidente da República. E por fim, mas não menos importante, temos os princípios fundamentais. Aí você nesse momento deve estar dizendo, Rafael, você esqueceu dos remédios constitucionais. Não, pessoal, eu não esqueci dos remédios constitucionais, embora ele não esteja listado no nosso top 5, porque no raio-x realmente ele não aparece entre os 5 tópicos mais cobrados, mas a gente vai estudar um pouco, vai falar um pouco sobre ele nessa bateria de questões que vamos resolver, certo? Falado isso, sigamos. Primeira questão, banca CESP. Ah, pessoal, só lembrando aqui, viu? Todas as questões que iremos trabalhar hoje será da banca CESP e todas elas serão verdadeiro e falso, que, rapaz? Serão ABCDE, trazendo um espelho do que você vai encontrar no dia da sua prova, certo? Se às vezes você vê olhando um pouco para cima é porque meu monitor de retorno está um pouco mais alto hoje. Mas vamos embora. Vamos embora que o tempo urge e é domingo de tarde, salvo engano. Sebrasp, olha aqui. Concurso de soldado da Polícia Militar do Tocantins. E toda vez que eu vejo o CESP ou a CESP fazendo concurso para a Polícia Militar, eu lembro que já já teremos concurso em Pernambuco para a Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo Bombeiro Militar. Mais uma vez, quer ter uma preparação de qualidade, já sabe onde procurar, né, pessoal? Curso Estou Preparado tem cursos para todas essas carreiras. Mas vamos lá, Rafael, para de merchandising.
Suponhamos que policiais militares, presta atenção, viu, pessoal? Suponhamos que policiais militares do estado de Tocantins, de um mesmo batalhão, olha aí, todo mundo do batalhão X, tenha criado determinada associação civil. Nessa situação, se a finalidade for objeto de questionamento, a associação poderá. Ou seja, amigos e amigas que estão preparados, a banca está indagando. Se a associação for criada e o objeto de funcionamento dessa associação for questionado na justiça, o que deve se acontecer? Letra A vai dizer assim, ó, a associação terá suas atividades suspensas por ato do governador de estado. E aí, pessoal, quem foi meu aluno ou quem já foi aluno do curso Estou Preparado sabe que isso não é verdade, né, pessoal? E já já vamos saber por que este item está errado, certo? Esse item está falso. Letra B. Será compulsoriamente dissolvida por ato do comandante-geral da Polícia Militar. Comandante-geral da Polícia Militar pode dissolver a associação. Como eu sempre dizia e escutava na Polícia Militar, negativo dobrado, pessoal, negativo dobrado. Letra C, C de CESP. A associação poderá ter suas atividades suspensas, até aqui está a verdade, se houver trânsito em julgado da decisão judicial. Quer dizer que para a associação ter suas atividades suspensas precisa do trânsito judicial. Aí aqui já ficou mais familiar o assunto, né? Nem vou dizer a resposta, a gente indaga. A associação poderá ser compulsoriamente dissolvida somente por decisão judicial. E aí, pessoal? É somente por decisão judicial? A associação poderá ter suas atividades suspensas por ato do comandante do batalhão. Isso aqui está falso, né, pessoal? Então a dúvida vai recair justamente entre C e D. E o gabarito não poderia ser outro, pessoal. D. Gabarito letra D de Deus. Poderá ser compulsoriamente dissolvida somente por decisão judicial. E qual o erro das outras, Rafael? Mas antes de adentrar nos erros das outras questões, trouxe 4 tópicos para que a gente consiga aprofundar, verticalizar e, por que não, destrinchar o assunto. Volta aqui. Primeiro ponto, pessoal. Militar pode se associar. Rafael, eu já vi em algum lugar que tem alguma coisa que o militar não pode fazer. Se você não sabe, vai aprender hoje. Se esqueceu, vai lembrar. O artigo, pessoal, salvo engano, o artigo 142 da Constituição Federal vai dizer que aos militares, e a letra é esse mesmo, viu? É vedado. Vedado é proibido, viu, pessoal? É vedado a filiação partidária, a sindicalização e fazer greve. Então, vejam, essas 3 coisas são vedadas ao militar. Filiação partidária, sindicalização e fazer greve. Abra a Constituição aí, eu sei que vocês estão acompanhando online e não é possível que vocês não estejam com a Constituição em mãos. Abra a Constituição Federal e procura aí no artigo 142. Em alguns parágrafos do 142 vai estar lá. Rafael, realmente, eu abri a Constituição aqui e realmente está dizendo que ao militar é vedado filiação partidária, fazer greve e direito de se sindicalizar. Eu não estou vendo falando do militar estadual, que está falando do militar. Então, pessoal, o Supremo Tribunal Federal, dando uma interpretação conforme, já vem Rafael falar do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, a banca é CESP, pessoal. Vai cair entendimento do Supremo Tribunal Federal. Nem se engane, seja de forma direta ou de forma indireta. O Supremo Tribunal Federal, dando uma interpretação conforme ao texto constitucional, ele vai dizer que há uma previsão, a palavra é essa, previsão, na própria Constituição Federal de forma expressa, e aqui não foi conforme, foi de forma expressa aqui, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar são forças, preste atenção aqui, viu? Olha o bizu aqui. São forças auxiliares e reservas de quem, pessoal? Aí o bisonho do outro lado está gritando, das Forças Armadas. Errado, pessoal. É força auxiliar e reserva do Exército. Certo? Exército.
Na sua prova, se cair Forças Armadas, vai estar errado. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar são forças auxiliares e reservas do Exército Brasileiro, certo? Partindo desse pressuposto, o Supremo Tribunal Federal, dando uma interpretação conforme, vai dizer que tudo que é proibido ao militar também seria proibido ao policial militar, ao bombeiro militar, que seria a sindicalização, a filiação partidária e o direito de fazer greve. Tá vendo que sempre a gente dá uma aprofundada aqui na aula? E sobre esse direito de greve, pessoal, anota aí no material de vocês, puxa uma seta, coloca um asterisco, porque isso vai cair na sua prova. Presta atenção. O Supremo Tribunal Federal vai dizer que, além da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar, todos, olha o grifo vocal que eu estou falando na palavra, todos os órgãos que integram 144. O que é o 144, Rafael? É o rol de segurança pública, pessoal, previsto no texto constitucional, certo? Todos que integram o artigo 144, inclusive você, daqui a uns meses, quando for polícia penal, porque recentemente houve uma mudança no texto constitucional, mudança é chamada emenda constitucional, que foi introduzido no 144 a polícia penal. Então, polícia penal agora é polícia. Então, preste atenção que essa regra serve para vocês, futuros policiais penais do estado de Pernambuco. Não podem, é vedado fazer o quê, pessoal? Greve. E aqui eu não quero discutir se é certo, se é errado, eu quero que você marque o X na questão correta, certo? Volta aqui. Eita, Rafael, tu morre depois é só... É, pessoal, porque a vida é assim. Presta atenção. Então, todo mundo que se encontra no artigo 144, aí aqui a gente vai encontrar Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Penal, Polícia Civil, Polícia Militar e o Bombeiro Militar. Ei, Rafael, e o Guarda Municipal tá não? Tá não, pessoal. Presta atenção que Guarda Municipal não faz parte de segurança pública não, viu? Por enquanto não. Joia? Então aqui, ó, primeiro a gente já aprendeu agora que policial militar pode se associar, só não pode o quê, pessoal? Sindicalizar. Joia. A gente aprendeu que a Polícia Militar, enquanto fosse reserva e auxiliar do Exército, impedimento constitucional dos militares fazerem greve, sindicalização, filiação partidária. E o último ponto aqui, para a gente pular para a próxima questão, é que fiscalização é diferente de interferência estatal. A Constituição vai dizer que na associação é vedada a interferência estatal. Agora tenha cuidado que o Estado pode fiscalizar a função social daquela associação. E isso não condiz com a interferência estatal e seu funcionamento. Por quê? Porque a fiscalização, e vocês vão ver com os professores de direito administrativo, seja comigo ou seja com outro professor, que a fiscalização nada mais é do que uma manifestação do poder de polícia administrativo, previsto no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Joia? Mas volta aqui. E aqui o fundamento constitucional da questão, ó pessoal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Em outro momento a gente destrincha esse direito de propriedade. E o inciso 38 da Constituição, em seu artigo 5º, vai dizer o quê? Quero que todos leiam comigo aí, pessoal. A criação de associação e na forma da lei de cooperativa independe de autorização estatal. Independe, não precisa. Presta atenção, não precisa. Rafael, tem como usar outro marca-texto? Não tem? Peraí que eu vou mudar. Independe de autorização estatal. Sendo o que, pessoal? Olha, deixa aqui para mudar o marca-texto. Sendo vedada, proibida a interferência estatal em seu funcionamento, lembrando de fazer a diferença de fiscalização. Joia? Mais um artigo da Constituição que vai dizer que as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas, mais um inciso, né, Rafael, que vai trabalhar diretamente com o enunciado da questão e com a resposta da nossa questão, né? As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas. Presta atenção que eu estou trabalhando com 2 lapsos temporais aqui. Primeiro, vou até mudar a cor do marca-texto, hein? Primeiro eu estou falando em dissolver, depois eu estou falando em suspender, né? Isso, embora a ordem deveria ser inversa. Primeiro suspende, depois dissolve.
Olha aqui, as associações... Deu errado aqui, foi? Vamos ver se dá certo. E as associações só poderão ter suas atividades suspensas, ou melhor, associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigisse no primeiro caso o trânsito em julgado. E quando a Constituição, amigos e amigas, fala aqui o trânsito em julgado no primeiro caso, ela está se referindo a quê, pessoal? Ela está se referindo à dissolução. Ela está se referindo à dissolução. Joia? Então presta atenção aqui, o esquematizando aqui para ajudar a vida do concurseiro, que não sabe mais o que fazer para estudar. É aquele meme, eu tenho que estudar 24 horas. Não, você tem que estudar com qualidade, e qualidade você já sabe onde é que encontra. Suspensão, eu posso suspender, eu não, né? O Estado, por meio da figura judicial, pode suspender a associação por decisão judicial recorrível. Não precisa do trânsito em julgado. Já a dissolução, eu preciso de decisão transitada em julgado. Ô, Rafael, por que essa diferenciação? É simples, pessoal. Por quê? Porque a suspensão é temporária, a dissolução é definitiva. Para que haja dissolução, é necessário que haja uma decisão judicial transitada em julgado. Beleza? Sigamos. Se está tudo beleza, sigamos. Segunda questão. A Constituição Federal de 88 prevê o uso do mandado de injunção ao mandado de segurança. A Constituição de 88 prevê, e essa questão é boa porque a gente, além de trabalhar com as eficácias das normas, eficácia normativa, a gente já rodou o tema, né? A gente trabalha com remédios constitucionais. Olha aqui. A Constituição Federal de 88 prevê que o uso do mandado de injunção como uma garantia constitucional, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes. Inerente a quê, pessoal? Presta atenção nisso aqui, viu? A nacionalidade, a soberania e a cidadania. Nesse sentido, segundo o Supremo Tribunal Federal, o cabimento do mandado de injunção pressupõe demonstração da existência de omissão legislativa relativa ao gozo de liberdades ou direitos garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia. E eu sempre falo em sala de aula, seja aula presencial, seja aula virtual. Falou em mandado de injunção, a gente vai lembrar da eficácia normativa. A gente vai lembrar, se não lembrou, se não sabia, vai aprender agora, que as normas constitucionais possuem 3 tipos de eficácia. Eficácia plena, contida e limitada. A eficácia plena, contida e limitada. Sempre que eu estou falando em mandado de injunção, deve surgir na sua cabeça uma luzinha chamada norma de eficácia limitada. Norma de eficácia limitada. E o que danado, Rafael, seria norma de eficácia limitada? Vamos ver agora. O gabarito não poderia ser outro, né, pessoal? É de esperança. E aqui eu trago o conceito, meus amigos e amigas, concurseiros e concurseiras. Norma de eficácia plena. Presta atenção e anota no material. Norma de eficácia plena. São as normas da Constituição que foram suficientemente regulamentadas para que sozinha possam produzir todos os efeitos. As normas de eficácia plena têm eficácia direta, imediata e integral. Aí você pode me dizer assim, Rafael, ainda eu não entendi. Vejam só, quando eu digo que a norma tem eficácia plena, eu estou dizendo que o próprio texto constitucional por si só já está valendo. Ele não precisa de nenhuma outra lei para regulamentar esse texto. Rafael, não era assim sempre não? Não, pessoal. Tem partes da Constituição, volta aqui comigo no material para ficar bem explicado isso aqui. A Constituição Federal é dividida em 3 grandes partes, tá certo, pessoal? Aqui, 3, Rafael, não é 4 não, certo? Errei aqui. A Constituição Federal é dividida em 3 grandes partes, certo? Tem o preâmbulo, que é a parte introdutória, tem a parte permanente, né, pessoal, do texto constitucional, que vai do artigo 1º ao artigo 250. Rafael, a Constituição tem 250 artigos. Eu pergunto a você não leu os 250 ainda não? E no finalzinho tem um negócio chamado ADCT, que são os atos de disposições constitucionais transitórias. Hoje, na aula da gente aqui de resolução de questões, estamos trabalhando aqui, né? Com o artigo 1 ao 250. Não todos, mas o núcleo duro é ele. Abra a Constituição de vocês aí no artigo 5º, para inciso 1. Vai dizer o quê? Vê se não está descrito assim.
homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Eu pergunto a vocês, precisa existir uma norma para dizer que homem e mulher é igual, para dar eficácia, dar aplicabilidade a essa norma constitucional? Óbvio que não, né, pessoal? Quando a Constituição diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, por si só já é uma norma auto-executável, certo? Agora, você que está acompanhando a aula, fazendo desse estudo um estudo ativo, anotando, olhando a Constituição, corre aí no artigo 37, inciso 7 da Constituição. O 37.7 vai dizer mais ou menos assim: ao servidor público é garantido o direito de fazer greve, mas só vai poder fazer greve nos termos de lei específica. Cuidado, não é lei complementar, é lei específica, certo? Sublinha o específica, puxa uma setinha e coloca lei ordinária. Pronto, fez essa tarefinha, volta aqui para o assunto. Veja, o 37.7 está dizendo que o servidor público tem uma garantia constitucional de fazer greve. Só que ele só vai poder fazer essa danada dessa greve quando existir uma lei específica. Ou seja, o 37.7 precisa de uma lei para regulamentar a sua aplicabilidade. Concordam comigo? Tem que concordar, né, pessoal? Que eu sou o professor aqui. Brincadeira. Mas vejam a diferença do artigo 5º, inciso 1, para o artigo 37, inciso 7 da Constituição Federal. Enquanto o artigo 5º, inciso 1 vai dizer que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres nos termos desta Constituição, não precisa de nenhuma outra norma para regulamentar essa situação. O 37.7 vai dizer que para ele exercer o direito de greve, precisa de uma norma regulamentadora. Aí você me diz, certo, Rafael, norma de eficácia plena eu aprendi, que é aquela norma que já se aplica sozinha. Norma de eficácia limitada, eu acho que eu aprendi também. Vai aprender quando começar a responder mais questões e ler o material que eu disponibilizo aqui no curso, né? Eu já aprendi também, Rafael. Então quer dizer que norma de eficácia plena, a norma já pode ser aplicada de imediato. Norma de eficácia limitada, a norma precisa de a norma da Constituição, a partezinha da Constituição, precisa de outra norma para regulamentar. Show de bola, é 10 na prova de direito constitucional. Se você conseguir entender agora o que é norma de eficácia contida, vem comigo aqui. E por fim, mas não menos importante, nós temos as normas de eficácia contida. São as normas que foram suficientemente regulamentadas, presta atenção, para que sozinhas possam produzir todos os efeitos. Igualzinha a norma de eficácia plena, né, pessoal? E qual é a diferença? A diferença está aqui, ó. Mas podem ter seus direitos restringidos por lei. Possui aplicabilidade direta, imediata, mas não é integral, diferentemente da norma de eficácia plena, não é isso, pessoal? Tá, Rafael, tu me deu um exemplo de norma de eficácia plena, tu me deu um exemplo de norma de eficácia limitada, agora me dá um exemplo de norma de eficácia contida. Artigo 5º, inciso 13 da Constituição. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão? Repitam comigo aí do outro lado. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Veja só, a Constituição já diz, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Se ela parasse aí, não tivesse uma vírgula e não continuasse, você poderia ser médico amanhã sem fazer medicina, poderia ser advogado sem fazer direito, você poderia ser engenheiro sem fazer o curso de engenharia, você poderia ser arquiteto, e assim se vai, pessoal. As profissões não poderiam ser regulamentadas, mas a Constituição não parou por aí. A Constituição colocou uma vírgula e colocou assim, ó, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Quer ser advogado? 5 anos de faculdade, exame da ordem, inclusive pague anuidade depois que passar, viu? Quer ser médico, faculdade de medicina, residência e vai tirar o CRM. Quer ser engenheiro, idem também. Então vejam, toda vez que o texto constitucional lhe diz que você tem um direito, mas pode vir a existir uma lei que restrinja, diminua, limite esse direito, você vai ter uma norma de eficácia contida. E cuidado na expressão limite aqui, eu não estou falando de norma de eficácia limitada não, viu? Eu estou falando de norma de eficácia restringível. Ou seja, você tem um direito que você pode usar ele 100%, mas de uma hora para outra pode surgir uma lei e dizer assim, olha, aquele direito que você podia usar 100%, pode mais não, viu? Tem que cumprir alguns requisitos. Tranquilo, pessoal? Espero que sim. E aqui, ó, cumprindo o que prometi, uns pontos importantes para trabalharmos sobre os remédios constitucionais. Quais são os remédios constitucionais, quantos são os remédios constitucionais e o objeto de proteção dos remédios constitucionais. E aqui eu confesso, pessoal, que vai ser uma passada rápida, tá certo? Quais são os remédios constitucionais? Todo mundo comigo aí do outro lado da tela? Habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, mandado de segurança e ação popular. Lembrando que
Tanto o mandado de injunção quanto o mandado de segurança pode ser impetrado de forma individual como de forma coletiva. Rafael, e qual é a diferença? Uma das diferenças é que o mandado de injunção vai tutelar norma de eficácia limitada e o mandado de segurança vai tutelar direito líquido e certo. Joia? Presta atenção. Voltando no começo aqui, ó, no habeas corpus, o habeas corpus tutela que direito? Direito de ir e vir, direito de locomoção, direito de ir, vir, ficar e permanecer. Já caiu essa expressão na prova da UPS, salvo engano. Certo? O habeas data serve para tutelar a proteção a direito à informação de caráter pessoal ou retificação de dados quando não se prefira por fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Entendi, foi nada, Rafael. Parei ali informação pessoal. Quando você vai numa repartição pública e solicita uma informação sua, parece redundante, né, pessoal? Uma informação de caráter pessoal sua, e essa informação é negada, e lembrando que para impetrar o habeas data, a informação tem que ser negada, e a rinite já começa, você, a partir dessa negativa, você pode ajuizar um remédio constitucional chamado habeas data, certo? Tutela a informação pessoal quando é negada, ou tutela o direito à retificação de dados, retificável, corrigir, e não ratificar, confirmar. Retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Mandado de injunção foi o tema da questão e a gente já estamos doutores em mandado de injunção, né? Lembrando que existe uma lei do mandado de injunção e, se eu não me enganar dos números aqui, é a lei 13.300, a lei que regula o mandado de injunção, porque antes dessa lei quem regulava o mandado de injunção era a lei 12.016 de 2009, que é a lei de quem, pessoal? A lei do mandado de segurança. Presta atenção nesse tema. E quais são os objetos de proteção do mandado de segurança? Direito líquido e certo, certo? Mas tem que ter cuidado no caráter residual do mandado de segurança. O que o danado é o caráter residual do mandado de segurança, Rafael? Eu só vou poder utilizar o mandado de segurança quando não for possível nem o habeas corpus, nem o habeas data, certo? O mandado de segurança possui um prazo decadencial de 120 dias. A grande diferença entre o mandado de segurança individual e o coletivo são os legitimados. Enquanto o mandado de segurança individual, qualquer pessoa pode ser legitimado, no mandado de segurança coletivo não é bem assim. Tem que ser partido político com representação no Congresso Nacional, entidade de classe, organização sindical ou associação, esta legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano. Joia. E a ação popular, Rafael? Primeiro ponto, a ação popular visa proteger o patrimônio histórico e cultural, o meio ambiente, a moralidade pública. Chega até a faltar voz quando falo de ação popular. Deixa eu tomar uma água aqui. Outro ponto importante na ação popular é o legitimado, é qualquer cidadão. Veja que eu não estou falando qualquer pessoa, estou falando qualquer cidadão. E para o direito constitucional brasileiro é cidadão, todo aquele que está em dias com seus direitos políticos. Então, teoricamente, a partir dos 16 anos de idade, você já poderia impetrar uma ação popular. Por quê, Rafael? Porque a partir dos 16 anos de idade é facultado a você a tirar o título de eleitor e votar. Não pode ser votado, mas pode votar. E falando de título de eleitor, é 4 de maio que se encerra os prazos. Quem não tirou o título de eleitor, conhece alguém que não tirou, vai lá e tira, pessoal, presta atenção. Vamos para a próxima questão. Feito esse breve resuminho aqui de remédios constitucionais, vamos rodar o tema e vamos falar sobre bens e competências da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. Segundo o Supremo Tribunal Federal, lei editada pelo Poder Legislativo de Estado da Federação, por exemplo, Pernambuco, para regulamentar o inquérito policial deverá ser considerada. A lei deverá ser considerada. Vejam, aí aqui a gente vem na questão de competência, né? Artigo 21, 22, 23 e 24 da Constituição Federal. Compete exclusivamente à União, compete privativamente à União, compete concorrentemente à União, aos Estados, DF, compete comumente, né, a União, Estado, DF, município. Vamos ver o que compete a quem compete. Essa lei é o que, pessoal? Essa lei é inconstitucional porque a competência legislativa para tratar do tema é privativa da União. A lei, o Estado de Pernambuco fez uma lei regulamentando o inquérito policial. O inquérito policial, pessoal, vamos raciocinar. O inquérito policial está previsto onde, pessoal?
seu professor de Direito Processual Penal, não é isso, pessoal? Você estuda inquérito policial em Direito Penal? Não. Estuda em Direito Administrativo? Não. Estuda em Constitucional? Não. Estuda onde? Em Processo Penal. Compete a quem, pessoal, legislar sobre processo penal? Presta atenção. Letra A, é inconstitucional, porque a competência legislativa para tratar do tema é privativa da União. Gabarito, letra A. Letra B, é inconstitucional, porque a competência legislativa para tratar do tema é exclusiva da União. E a gente vai aprender aqui, viu, pessoal, um bizuzinho. Competência exclusiva é competência de fazer e não competência de legislar. E a questão está falando, criou lei, editou uma lei, legislou. Se é competência de legislar, ela só pode ser ou privativa ou concorrente. Mas não se liga com a letra feia aqui não, que já já vai explicar tudo direitinho. Qual é o erro da letra C, pessoal? É constitucional, a gente sabe que não é. Também não é constitucional na letra D nem na letra E. Gabarito, letra A. A de aprovação, A de amém, que eu escutei aí do outro lado da câmera agora. Artigo 22 da Constituição vai dizer: compete privativamente à União legislar sobre, presta atenção, direito civil comercial, direito processual. E aqui a Constituição não faz distinção se é processo civil, se é processo penal, se é processo administrativo, se é processo previdenciário. Eu sei que compete à União legislar sobre direito processual, por isso que o tema é inconstitucional. E aqui só para retificar, ratificar, para corrigir. Título 2 do Código de Processo Penal, inquérito policial, no artigo 4º da Constituição, vai dizer o quê? O inquérito policial está previsto no título 2. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por afinidade a apuração de infrações penais e suas autorias. Joia, então, inquérito policial está previsto onde? No Código de Processo Penal. Certo? E aqui eu fiz um esquemazinho, ó, para aprofundar no tema, porque esses esquemas salvam vidas. Como eu expliquei a vocês, aqui, deixa eu ver se eu mudo a cor da caneta para ficar mais chamativo, para não ter erro de jeito nenhum. Deixa eu ver se botar um vermelho aqui, cobre tudo, Rafael. Sem futuro. Mas esse aqui, cadê? Vai ser o roxo mesmo. Olha aqui, ó. Competência exclusiva. Competência exclusiva pertence a quem, pessoal? Primeiro, a competência exclusiva é uma competência de fazer. Pertence a quem? À União. A competência privativa é uma competência de, como eu tinha adiantado para vocês, de legislar, de fazer leis. Pertence a quem? À União. Mas está vendo aqui que tem 2 asteriscos? Esse asterisco é para me lembrar de dizer a vocês que a competência privativa pode ser delegada. Eita, Rafa, não sabia disso não. Mas sabe agora, anota aí para tirar um 10 na prova de Direito Constitucional, Direito Administrativo, isso cai tanto lá como cá. Presta atenção. Então, pessoal, o parágrafo alguma coisa do 22 vai dizer que a União pode delegar por meio de lei complementar, presta atenção que é por meio de lei complementar, pontos específicos de suas competências privativas. Então anota no teu material aí, a competência exclusiva prevista no artigo 21 da Constituição não pode ser delegada. Já a competência privativa, que é uma competência de legislar, prevista no artigo 22, como dizia Silvio Santos, 2 patinhos na lagoa, dizia não, diz, né? O cara não morreu ainda, pode ser delegado por meio de lei complementar, certo? Segue aqui. Competência concorrente, olha aqui, concorrente, aqui todo mundo pode fazer. Todo mundo não, Rafael, somente a União, os estados e o Distrito Federal. Rafael, o município não tem competência concorrente não? Tem, pessoal. Mas essa questão da competência concorrente do município é um segredo. E como o professor meu dizia, segredo você só conta se alguém lhe perguntar. Se a prova trouxer um indicativo, por exemplo, da seguinte forma: de acordo com o artigo 30 da Constituição Federal, em seu inciso 1, os municípios teriam competência concorrente para legislar em questões específicas relativas à região, ao município. Aí você vai marcar certinho, né? Porque é isso que a Constituição diz: o município poderá legislar sobre determinadas matérias, desde que seja de interesse municipal.
A gente costuma dizer, a gente não, né? A doutrina costuma dizer que nesse caso o município teria competência concorrente. Mas se a prova vir seca, nua e crua, como geralmente vem, perguntando, compete concorrentemente a União, Estado, DF e município, está errado, pessoal. Porque nesse rol do 24, o município não está inserido, certo? Volta aqui. Também o 24 é uma competência legislativa, pertence a esses três bonitinhos aqui, ó. União, Estado, DF e município. E por fim, mas não menos importante, vamos falar da competência comum, que é uma competência de fazer algo. E quem está nela? União, Estado, DF, município. Por exemplo, pessoal, a proteção do meio ambiente. Compete a quem a proteção do meio ambiente? Todo mundo, Rafael, todo mundo tem que proteger o meio ambiente. A União, os Estados, DF e os municípios. Joia? Preste atenção, pessoal. Toda vez que a competência for de fazer, a Constituição vai trazer um verbo no infinitivo. Compete privativa, compete é competência exclusiva da União. Declarar guerra e celebrar a paz. Emitir moedas. Veja, tudo verbo no infinitivo. É competência comum, aí entra todo mundo, que também é uma competência de fazer, né? Isso é a proteção ao meio ambiente, a proteção à fauna, a flora e a pesca. Não lembro bem da redação do artigo, não. Mas perceba que toda vez que eu estiver falando de competência de fazer, seja exclusivo ou seja comum, na maioria das vezes o verbo vai começar no infinitivo, certo? E as competências legislativas? É o resto, pessoal, que não vai começar no infinitivo, né? Compete à União legislar sobre. Nunca vai parecer como correto assim, compete exclusivamente à União legislar. Compete comumente ao município legislar. Não, porque competência exclusiva e competência comum não é competência de legislar, é competência de fazer. Beleza? Por exemplo, compete à União privativamente legislar sobre trânsito e transporte, TRAN-TRAN, minas e minérios e jazidas. Vamos para mais uma questão aqui, bonitinha, que o tempo está estourando. Segura as pontas aí, pessoal. De acordo com a Constituição Federal, é função do chefe do Executivo, e aqui a gente já muda o tema, né, pessoal? Aqui eu já estou falando para vocês do chefe do Executivo, as funções do Presidente da República. É atribuição, né? Isso é função exercida pelo chefe de governo, exercida pelo Presidente da República. Letra A. Permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. E aí? Controlar a legalidade dos atos normativos e administrativos. Fixar limites globais para o montante da dívida mobiliária. Não, isso aqui é falso. Requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando as atribuições. Falso também, né, pessoal? Dispor sobre os limites globais e operações de créditos externos e internos. Geralmente é o Poder Legislativo que faz isso. Gabarito, letra A. A de aprovação, A de amém, que eu escutei aí do outro lado. E onde é que está isso, Rafael? Artigo 84 da Constituição Federal, que vai dizer: compete privativamente ao Presidente da República. E vale a pena, viu, pessoal? Você, quando terminar essa minha aula aqui, que tiver um intervalo, ou mesmo quando terminar o bloco de questões de todos os professores, parar, pegar a Constituição e ler das atribuições do Presidente da República. Por quê? Porque está no edital de vocês. Porque vocês vão trabalhar com o Poder Executivo, vocês vão ser funcionários do Poder Executivo. Não, Rafael, você é funcionário da Polícia Penal, que está subordinado à Secretaria de Segurança. Prestar atenção nisso, que está na lei, dizendo que é subordinado à Secretaria de Segurança, que é subordinado ao governador do Estado, pessoal. Joia? Então, pelo princípio da simetria, muita coisa que se aplica ao presidente também se aplicaria ao governador. Joia? Mas volta aqui. Compete privativamente ao Presidente da República permitir, nos casos previstos em lei complementar, que força estrangeira transite em território nacional ou nele permaneça temporariamente. Primeiro ponto aqui, pessoal, pegadinha. Rafael, memorizei, certo? Mas é lei complementar e não é lei ordinária. Joia? E é temporariamente e não é de forma definitiva. Ou há de eterno, sem prazo. Não, tem que ser de forma temporária. Perfeito. E aqui eu trouxe um esquemazinho aqui que salva vidas, né? Tripartição dos poderes, tripartição dos poderes. República Federativa do Brasil, previsto no artigo 1º da Constituição, que vai dizer que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de quem? Dos estados, do DF, dos municípios, formam a República Federativa do Brasil.
são poderes da República Federativa do Brasil, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E vocês percebam que aqui, ó, eu trouxe só um esqueminha do Executivo, que é o objeto de estudo da nossa questão. Quem são os representantes do Poder Executivo? O Presidente da República, auxiliado por seus ministros de Estados. No âmbito estadual, o governador, auxiliado pelos secretários estaduais. E no âmbito municipal, o prefeito, auxiliado pelos secretários municipais. Auxiliado pelos secretários municipais. Beleza? Anota aí, pessoal, anota aí. Toda vez que você lê o artigo 1º da Constituição, você tem que ler junto com ele o artigo 18. Por quê, Rafael? Porque o artigo 1º vai dizer que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, Distrito Federal e municípios. Veja que não aparece aí o ente federativo União. Não, Rafael, aparece aqui. A República Federativa do Brasil será formada pela União. Amigos e amigas, a palavra união aí significa junção, conjunto. Pode observar que esse U que tem aí é um U minúsculo. Não é ente federativo, porque se fosse ente federativo era com U maiúsculo. E como é que a gente sabe que a União faz parte da República, Rafael? Porque você vai ler o artigo 1º juntamente com o artigo 18, que vai dizer lá que a organização político-administrativa de quem? Da República Federativa do Brasil é formada por quem? Pela União, pelos estados, DF e município. Então, toda vez que estiver estudando direito constitucional, e aí é a mágica, né, pessoal, de assistir às aulas, não só ler a Constituição, você tem que ler o artigo 1º juntamente com o artigo 18 da Constituição Federal. Sigamos. E aqui, pessoal, o último tópico, para não dizer que não falei das flores, princípios fundamentais da Constituição Federal, artigo 1º ao 4º, SEBRASP. Auditor Fiscal da Receita Federal. Questão recente, ó, 2019, pré-pandemia, não é isso? À luz do disposto na Constituição Federal, assinale a opção correta no que se refere aos princípios fundamentais da Constituição Federal. Letra A, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, poderes independentes e harmônicos entre si. Olha, até aqui tá certo, né? Integrantes da República Federativa do Brasil não estão sujeitos ao princípio da indissolubilidade do vínculo federativo. E aí, pessoal, indaga-se, né? Questão misteriosa, Rafael. Letra B. A República Federativa do Brasil é composta pela União entre os Estados Federados e os municípios do Distrito Federal, não podendo ser nem mesmo objeto de deliberação uma proposta de emenda à Constituição tendente a abolir a forma federativa. E aí? Isso cheira a um instituto chamado de cláusula pétrea, né, pessoal? Letra C. A independência nacional como princípio significa a manifestação da soberania da ordem interna, como superioridade a todas as demais manifestações do poder em âmbito global. A solução pacífica dos conflitos é um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, negativo, pessoal, um princípio que rege o Brasil em suas relações internacionais. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário são poderes harmônicos e preservam o equilíbrio no exercício das suas funções essenciais, coibindo o sistema de freios e contrapesos. Errado, né, pessoal? É por meio da tripartição dos poderes que há a manifestação do sistema de freios e contrapesos. E o gabarito não poderia ser outro que não letra B. B de bola, presta atenção. A República Federativa do Brasil é composta pela união entre os estados, municípios e Distrito Federal. Isso aqui está onde, pessoal? Artigo 1º da Constituição Federal, não é isso? Não podendo nem ser mesmo objeto de deliberação uma proposta de emenda à Constituição tendente a abolir a forma federativa. Correto, pessoal. Isso aqui é a cláusula pétrea. Aqui está a redação do artigo que eu queria lembrar e estava errando. A República Federativa do Brasil é formada pela União. Veja que esse U está minúsculo aqui, tá ou não está? Indissolúvel de quem? Dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento. E aqui a gente estuda o artigo 1º, estuda o artigo 2º, estuda o artigo 3º e estuda o artigo 4º. Todos esses 4 artigos são princípios fundamentais. Joia?
Olha aqui o artigo 18 que eu falei para vocês. A Organização Político-Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Cuidado, viu, pessoal? E aqui, ó, a prova vai dizer a você que a União é soberana. E a prova vai estar errada, a prova de direito constitucional, né? Bem verdade. Se for direito administrativo, a gente já vê de outra forma. Está errada, por quê? Porque a União é autônoma, porque soberano é só quem, pessoal? A República Federativa do Brasil. E quais são as cláusulas pétreas? E o que são cláusulas pétreas, pessoal? Olha aqui para mim. Cláusula pétrea, pessoal, é todo aquele núcleo, é toda aquela parte da Constituição que não pode ser modificada para ser suprimida, restringida ou diminuída. Cuidado, porque se você procurar na internet, você vai ver que cláusula pétrea é tudo aquilo que não pode ser modificado. E isso é um erro gravíssimo, porque o artigo 5º da Constituição, os direitos e garantias individuais e coletivos, são cláusulas pétreas. E recentemente, há menos de um mês ou 2 meses, sei lá, menos de um mês, desculpa, foi emendado o artigo 5º e agora, se você está com a sua Constituição em mãos e ela tem 78 incisos, ela está desatualizada, porque a Constituição Federal hoje tem no artigo 5º inciso, ou no artigo 5º 79 incisos. Já foi introduzido mais uma garantia fundamental, que é a proteção de dados pessoais ou algo do gênero. Eu não lembro bem a redação de cabeça. Mas vamos lá, o que são cláusulas pétreas? É aquele núcleo da Constituição que não pode ser suprimido, e o parágrafo 4º do artigo 60 vai dizer o quê? Trata a forma de Estado. O federalismo, em nosso caso, como cláusula pétrea, significa dizer que emendas, resultado do poder constituído derivado e reformador, não pode sequer tender a abolir a forma federativa, a federação. Pessoal, a Constituição, toda vez que vai ser mudada, ela pode ser mudada por um instituto chamado de emenda à Constituição, emenda constitucional. E toda vez para fazer a mudança da Constituição precisa de uma emenda constitucional. Agora, existem tópicos dentro da Constituição que nem por emenda vai poder ser mudado. Quando a gente estiver estudando um curso de Direito Constitucional aqui, que a gente costuma dizer curso de A a Z, né? Que eu vou falar para vocês sobre o poder constituinte, eu falo do poder constituinte originário, poder constituinte derivado, reformador, revisor, decorrente, mas agora não é objeto da aula da gente, certo? Então, pessoal, a forma federativa de Estado não pode ser mudada nem por cláusula pétrea, joia? E os princípios fundamentais que estão previstos do artigo 1 ao 4º estão divididos da seguinte forma, pessoal. Artigo 1º, fundamento. Artigo 2º, separação de poderes. Artigo 3º, objetivo. Artigo 4º, princípios das relações internacionais, ou melhor, princípio que rege o Brasil em suas relações internacionais. Olha aqui, eu trouxe só para desencargo de consciência a redação do artigo 1º, que vai dizer: a República Federativa do Brasil, formada Piriri Pororó, tem como fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Cuidado que não é pluripartidarismo, é pluralismo político. O parágrafo único vai dizer que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. E aqui a gente começa a entender que a nossa democracia é uma democracia semi-direta. Rafael, a democracia não é direta não, é semi-direta. Por quê? Porque na maioria das vezes a gente escolhe nossos representantes, presidente da República, governador, deputado federal, deputado estadual e sexos demais, para que eles atuem na vida pública representando a vontade popular. Joia? Mas às vezes o povo pode participar diretamente na manifestação da consecução, né, do serviço público por meio da organização social, serviço público, da organização social por meio de plebiscito, referendo ou mesmo iniciativa popular. Beleza? E aqui tem um bizuzinho, ó, não poderia faltar, né? O só, se, diva, plu, são os fundamentos. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, dos valores sociais de trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político.
São poderes independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. E essa ordem prevista na Constituição é a ordem lógica tanto quanto cronológica. Por quê, Rafael? Porque as coisas começam no legislativo, passam pelo executivo e sempre ou quase sempre desaguam ontem, pessoal, no judiciário, por causa do princípio da inafastabilidade de jurisdição. Olha aqui o esquemazinho para ficar bonitinho o material de vocês, legislativo, executivo e judiciário. E os objetivos, Rafael? O objetivo é algo, pessoal, que o Brasil pretende alcançar. O objetivo é algo que o Brasil pretende alcançar. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E aqui eu quero alertar máximo, pessoal. Por quê? Porque na sua prova ele vai colocar erradicar as desigualdades sociais e regionais e reduzir a pobreza e a marginalização. E você vai marcar achando que arrasou e foi a única questão da prova que tem certeza e vai estar errada. Porque ele quer erradicar o quê? A pobreza e a marginalização. Agora as desigualdades sociais e regionais ele só quer o quê? Diminuir. Ele só quer diminuir. Joia. E promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Presta atenção. E aqui eu trouxe mais um bizuzinho. Construir, garantir, erradicar e promover. E por fim, mas não menos importante, temos o artigo 4º que vai trazer os princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais. Por quê? Porque toda vez que o Brasil vai atuar na órbita externa ou internacional, ele vai ter que seguir esses princípios. E quais são eles, Rafael? Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, princípio da não intervenção, lembra da guerra da Ucrânia? Igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilo político. Pessoal, por hoje eu fico aqui com vocês. Gostei muito de estar aqui com vocês. Espero que façam um bom proveito dessa aula. Não esqueçam, a prova está em cima. É hora de dar o sangue, é hora de ter o sangue nos olhos para poder fazer uma boa prova. Um abraço para vocês e até as próximas aulas.